dia, paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Continuando aí na programação do Ministério Coelite, continuamos com o estudo de Amós. E agora vamos entrar no estudo de Amós, capítulo 2. Glória a Deus, já pudemos ver no primeiro capítulo as transgressões sobre as ameaças de Judá. E a espada caiu sobre a cada tribo, onde a gente viu Tiro, depois foi para Edom, Temã, depois foi para Borza e Amon, também Asquelon. Então, o pranto, mas foi por causa da culpa de Amós. Deus enviou o profeta Amós, mas aí que fala, às vezes os profetas vão, mas o povo não tá nem aí, Então, fazer o quê? Mas entrando em Amós 2, vamos ver o que nós vamos aprender sobre a continuação desse profeta maravilhoso e abençoado. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal, sabendo que eles entregaram os cativos, voltando no primeiro capítulo, e quebraram a aliança dos irmãos. A gente viu sobre a aliança, e aqui o Senhor ainda continua afirmando. E aqui já fala porque queimou os ossos do rei de Edom até o reduzir a cal. Então eu tenho certeza que a maldade, olha a maldade, queimaram. Então Deus ainda continuava que não ia retirar o castigo. Aliança, e daí até matar o rei, Então, tenho certeza que o rei era um protegido ali, as alianças e ainda mataram. E quando houve mortes, assassinato, aí o negócio fica mais complicado para as pessoas. No dia de hoje é a mesma coisa. Por isso porém fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá, com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Aqui o Senhor só prometendo em matar, prometendo em destruir essas pessoas que ocasionaram o mal a essas tribos, levando em cativo e ainda assassinando os reis e os seus irmãos. Tinha um que estava ali, E não só ali, mas a cidade ali, estaria sendo reduzido a pó, porque estava em pecados. E ainda sem aliança, com Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar as suas próprias mentiras, após as quais andaram os seus pais. A gente, irmãos, não pode pegar o erro do nosso próximo. O nosso irmão, porque é meu irmão, eu tenho que fazer igual ele. É meu pai, eu tenho que fazer igual ele. A gente tem que acabar com a herança amaldiçoada. Aqui, Deus prometendo uma restauração, tenho certeza, prometendo algo, mas aí eles pensavam, não, Deus ainda pode, ter. Mas aqui, pelo que eu falo, eles nem pensavam isso, pelo que eu estudei, que eles nem pensaram nisso. O coração deles era tão maligno que nem pela primeira transgressão, nem pela segunda, nem pela terceira, eles estavam ali, irmãos. A ganância, as mentiras, como fala aqui, estavam continuando, podiam ser diferentes. Olha, e não guardar os estatutos e se deixaram se enganar por suas próprias mentiras. Eles criaram uma mentira ali, irmãos,
e eles caíram na sua própria mentira. Quantos de hoje são assim? O ego é tão grande, eles inventam algo deles mesmos e caem nas suas próprias mentiras. Meu avô era assim, meu avô era aquilo. E tem gente, irmão, que cegava muito. Meu avô, meu bisavô, ele era matador. Ele era isso, ele era aquilo. Irmãos, independente se minha família, parente de meu pai, parente de minha mãe, parente de meu tio, parente da minha tia, meu primo, minha prima, ele é um lutador enorme. Meu primo, ele é soldado, ele é guerreiro, ele é policial, ele é isso, ele é aquilo, irmão, é orgulho. Mas aí a gente não pode se deixar cair. Eu, irmãos, independente se eu sou forte ou sou fraco, eu tenho Deus para me proteger. Segui o mandamento do Senhor, folha por folha. É orgulho ter parentes e famílias fortes, mas se orgulhar do pecado deles, não. Isso não. Mas os evangélicos são fracoides, pois deixe o que fale o que falar. Deus é que peleja por mim. Deus está à frente da minha vida. Agora, se eu dar uma de egoísta, uma mentira minha, porque eu tenho parentes, meus pais foram isso, foram aquilo, eu continuo com a descendência pecaminosa. É como aqui. Se enganaram pelas próprias mentiras e você sabe como é que faz, né? Complicado. Porém fogo, esta frase, empregada também, refere-se à destruição por meio do fogo, que seria levado a efeito por um exército invasor. Cidades importantes seriam incendiadas. E no 2, o 4, aqui, né, colocar o fogo, então, como voltando no primeiro, né, até cidades importantes seriam queimadas, né, como aqui a gente já tinha visto no primeiro. Mas ainda onde eu quero entrar é no 2, aqui no 4. Embora Judá e Israel fosse o povo escolhido de Deus, olha o que eu acabei de falar, seriam condenados por causa de seus muitos pecados. As transgressões de Judá centralizavam-se na sua rejeição à lei de Deus, em sua recusa sistemática em observar a palavra do Senhor. Os judeus haviam se desviado para a idolatria, para a adoração dos falsos deuses. O povo de Deus ainda, hoje, é tentado a desviar-se dos caminhos da justiça devido aos costumes e crenças mundanos. Aí tá, né, irmão? Você vê que palavra, né? Então eles centralizavam a rejeição e os pecados eram muitos. Eles se desviavam e iam para a idolatria e a adoração dos falsos deuses, né? Então hoje, e ainda fala o povo de hoje, não é diferente. Eles pegam caminhos onde acham que é o caminho certo e os costumes e crenças mundanos, né? As crenças que eles acreditam que é o certo, que é verdade, e que eles acreditam que é o certo, mas não é. Sabendo eles que estão indo a caminho da destruição. E isso eu sempre falo em todos os meus estudos, isso eu falo para evangélico, católico, qualquer um. Para mim não ficar só apontando, irmãos. Porque eu tenho evangelizado e tem bastante evangélico, mas também tem bastante católico. Então não quero ficar só falando nisso, sobre imagem, sobre isso, não quero. Mas tanto os evangélicos, tanto os católicos, irmãos, adoram falsos profetas, adoram crenças onde acham que estão certo, mas não estão. Adotam costumes e acham que aquilo é certo. Acham que aquilo vai te levar para o céu.
E é o que eu digo, irmão, não dá para adicionar coisas na Bíblia. Não dá para adicionar, não vou nem ficar citando exemplos. Mas os irmãos já sabem do que eu estou falando. Aqui era a mesma coisa. Aqui um deles era o ego, era mentira. Eles quebravam a aliança com os irmãos, onde achava que eles eram, olha, eles centralizavam. Eles eram o centro, eles se achavam. Aqui era o que? Era idolatrar a si mesmo. Aí que tá, né? Tem gente que é assim. E adoração de falsos deuses. E então a gente tem que vigiar para não cair nos costumes e nas crenças mundanas. Isso fica a dica para vocês, irmãos. E continuando, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Você vê, irmãos? As transgressões de Israel, tendo dirigido sua atenção aos pecados dos vizinhos de Israel, Amós chega ao apogeu e passa a enfocar as iniquidades e as consequentes condenação de Israel. Ao invés de seguirem a palavra de Deus, os israelitas maltratavam os pobres, viviam de forma imoral e corrompiam a adoração ao Senhor. Noutros trechos do livro, fica claro que eles opunham a ministério dos verdadeiros profetas. Você vê, Amós estava ali, irmãos. Amós estava ali, tá? Até aqui, então, nós estamos vendo sobre as transgressões. Mas como fala no começo, Amós, olha, ele já começa que ele foi um mensageiro tanto para o reino do sul e o reino do norte. Ele fez a lista, ele estava ali ministrando. E aqui fala, ele começa a enfocar as iniquidades e a condenação de Israel. Mas você acha que eles estavam aí? Eles não estavam nem aí, irmãos. Eles não estavam nem aí. Você vê que aqui fala mais do pecado sobre Amós? Mais do pecado do que Amós? Amós está no meio disso. Olha só o que Amós estava passando. Mortes de rei, assassinatos, trocando pessoas por apenas um par de sapatos. E hoje em dia, como é que é, irmãos? É a mesma coisa, trocando as verdadeiras coisas por mínimas coisas. E outra coisa aqui, ó, ao invés de seguir a palavra de Deus, o israelita maltratava os pobres, irmãos. Esse negócio de maltratar os pobres é ser o quê? Você se suponhar até eles, você ser maior do que ele. Aqui já entra o ego, porque você acha que você é melhor do que ele. Outra, você é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa, não adianta você querer ser melhor do que ele, você não é. E naquele tempo das transgressões, da quebra da aliança, os cativos, a idolatria, também eles vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Então, o justo por dinheiro. O dinheiro hoje em dia não está a mesma coisa, irmãos? Às vezes uma pessoa justa, uma pessoa honesta, às vezes cai em tentação do dinheiro. O dinheiro, querendo ou não, é uma idolatria também. É uma idolatria. Tem gente que se vende por mínimas coisas. Ah, mas dinheiro é felicidade. Quem tem dinheiro consegue tudo. Dinheiro é bom, irmãos. A gente conseguir as coisas. Sem dinheiro, eu não consigo estar viajando, entregando meus panfletos, levando a palavra do Senhor. Mas usar por uma coisa boa, irmãos. Não eu deixar da obra de Deus e preferir o dinheiro. Sendo que onde vai ficar Deus? Cadê minha fé? Ah, mas a fé não vai dar dinheiro. Não vai dar. Irmão, cadê tua fé? Ah, mas fé não dá dinheiro. Aí sabe o que é? Aí é a dúvida. E é o demônio que está colocando isso no teu coração. A fé move montanha. E a fé dá dinheiro também. Deus suple a necessidade de um necessitado, de um pobre.
sempre, eu sei por mim, eu não sou rico, não sou podre de rico, mas Deus sempre suprir as minhas necessidades. E outra, corrompia a adoração ao Senhor, porque as crenças que eles criam eram maiores, a idolatria nos falsos deuses, nos falsos profetas, era maior. E era como isso que eu acabei de falar. Para eles, a fé não dava dinheiro. O que dava dinheiro é eles fazendo o mal para eles conseguir, e deixava Deus de lado. Por que que Deus ainda fala: não perdoarei, não retirarei o castigo de Israel? Não retirarei. Do 2 ao 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuíste a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens narizeus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. A despeito de terem recebido os amorreus e as bênçãos de Deus, os amorreus, quer dizer, os israelitas viraram as costas ao concerto divino, esquecendo-se de tudo quanto ao Senhor lhes tinha feito. Tal rejeição tornou pior o seu pecado e a maior a sua culpa. Jamais nos esqueçamos, pois, do amor de Deus manifestado por nós mediante Jesus Cristo. Lembremo-nos de suas bênçãos, permanecemos fiéis a Ele durante toda a nossa vida. Aqui você vê, fez subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuíste a terra do amorreu. Vamos voltar um pouquinho? Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Viraram as costas, se esquecendo do que Deus tinha feito por eles. É a mesma coisa dos dias de hoje. Tem gente que vira as costas para Deus e ainda acha que tá ruim. Se vem o castigo, como aqui fala, tal rejeição tornou pior o seu pecado e maior a sua culpa. Jamais nos esquecemos do amor de Deus, porque, irmãos, igual eu falo, Deus está sempre nos protegendo, Deus sempre está ali, de asas abertas. Mas do tempo ali, dos amorreus, e do tempo aqui de Amós, onde nós estamos entrando na história de Amós, olha como o povo não estava. Como eu falei ali no começo, a restauração, eles se esqueceram. Eles rompiam a adoração ao Senhor, pegando os males dos pais, dos avós deles. Deus prometendo algo maravilhoso para eles, e eles virando as costas para Deus, onde eles tiraram a vida deles, tiraram a vida que eles estavam sofrendo dos amorreus. Do tempo do Egito, da escravidão. Entregaram tribos, mas não, eles quebram a aliança porque o ego é maior. Só porque eles conseguiram, às vezes Deus te entrega alguma coisa, irmãos, e o teu ego é tão grande que você acaba se esquecendo dos seus, se esquecendo de ajudar o teu próximo. Aí é indesculpável. Deus não age. Eu sei que o tempo de antigamente Deus era mais vingativo. Era mais vingativo, onde Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo. Você vê pecado em cima de pecado. Se você for ver, sempre tem 1 ou 2 ou 3 ali que... Mas mesmo assim, irmãos, era um pecado em cima do outro. Até enfia os profetas. Claro, a gente encontra Elias, Eliseu, Enoque também, se não me engano. Tem alguns profetas, alguns reis que foram dádivas de Deus ali.
Mas até então era um ou dois. O povo em si, irmãos, é a mesma coisa e hoje é pior. Hoje é a mesma coisa. E o demônio, se for necessário, pega até os escolhidos. Então, irmão, não deixe, não troque Deus por dinheiro. Não troque a adoração de Deus por dinheiro. Não troque o seu ego, a sua simplicidade, quer dizer, de ajudar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos ajudando a Deus. David, você tá aí, David, você tá louqueando, cara. Você tá com Alzheimer, rapaz. Aí que fica uma dúvida em vocês. Tira isso, tira essa palavra da tua boca. Porque não escuta aquele louvor lá? Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Essa música aí, David, essa música. Aí que tá. Se uma pessoa tá assim, porque ele não acredita no Espírito Santo. Então, irmãos, a quebra de aliança é quando nós, porque se nós não amar nosso irmão, nós não podemos amar a si mesmo. E se nós não amamos a si mesmo, a nossa alma tá quebrada, tá destruída, porque não temos o Espírito Santo em nossa vida. Não temos, porque a nossa vida se quebrou. Amós, Deus levou Amós a esse povo de Judá, Israel, das tribos, mas de nada adiantou. E Deus também não iria retirar o castigo, porque quando você faz um pecado, mais cedo ou mais tarde você paga se você faz um erro, e principalmente quando é assassinato e quando o ego virou ao extremo. Tome cuidado, porque o demônio, irmão, quando você abre a brecha e você não consegue amar o seu irmão, você não ama a Deus. Ama o seu próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas, não adorando nada e nem ninguém acima de Deus. Não achando que um pingente, eu uso uma pulseira aqui porque minha avó deu. Minha avó deu e minha avó, ela tinha uma sorte, que Deus o livre, e através dessa pulseira ou desse colar que ela me deu, muitas coisas boas aconteceram. Estranho, né, irmãos? Estranho, porque uma pulseira fazer alguma coisa. É necessário você amar sua avó, mas não ame sua avó, não ame sua mãe, não ame aquele santo, não ame Moisés, não ame José, não ame Maria, não ame ninguém acima de Deus. Tenha respeito por esses profetas, como eu amo muito Davi, Salomão, Oséias, Moisés, irmão, eu amo esses profetas, mas nada acima de Deus. Deus é acima de tudo e não devemos pegar colar, pulseira, colar, imagens e achar que aquilo vai nos ajudar de alguma forma, porque não ajuda, não ajuda. É Deus que vai te ajudar e mais ninguém. Devemos respeitar. Opa, eu tenho profetas aqui que eu amo, eu acabei falando para vocês viram, né? Davi, a estrela de Davi, a gente do céu, não vou mentir, eu gosto muito, mas eu não falo que aquilo vai me dar alguma coisa. Se eu ficar sem aquilo 1 mês, 2 meses, vai me fazer falta, porque eu tenho Deus. Deus é minha sorte, Deus é minha bênção, Deus é tudo para mim. É isso aí, irmãos. E não adianta carregar o nome de Jesus também no peito, no braço, tatuar Jesus no braço, sendo que você não segue a palavra de Deus. Anda tudo desnorteado e talvez tenha o nome de Jesus no braço, mas ama mais o mundo do que o próprio Deus. Também não adianta nada. Para finalizar o estudo de Amós, capítulo 2. Eis que eu vos apartei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de manolhos.
Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Você vê? E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Aqui fala: eu vos apartarei. Eu, consequência do seu pecado, e a ira de Deus cairia sobre o iníquo Israel. O que se consideravam fortes e dependentes e bravos desmoronariam, e seriam esmagados pela cólera divina. De igual forma, quando o juízo chegar à terra no final dos tempos, os ímpios, embora se julguem poderosos e valentes, recuarão aterrorizados diante de sua iminente destruição. O que eu acabei, finalizando, o que eu acabei de falar para vocês? Tudo bem, é necessário se orgulhar da pessoa, do parente que você tem, que é valente. Meu pai é isso, meu pai é lutador de boxe, isso e aquilo. Eu sei que eu acho desnecessário essas coisas, mas cada um, irmãos, né? É necessário cada um gostar de alguma coisa. Mas, irmão, você não viu o que falou da Bíblia? Que até os valentes, os fortes, os maiorais, que se acham mais do que os outros, vão correr aterrorizados. Até aquele que se acha pode vir. O que vir, eu enfrento no muque. Vai, continua. Porque o juízo do Senhor pode demorar mais uns 30, 40 anos pela frente. Mas desde os tempos de antigamente, Deus falava sobre o juízo. Deus sempre fala, os profetas de antigamente falavam e os profetas de hoje falam. Mas esse também pode chegar na tua vida antes. E também fala: felizes dos que morrem antes do Senhor, que não verão o terrível dia. Porque esse mundo não é bom, irmãos. A ilusão, a fantasia das coisas inúteis, essa é a minha palavra. A fantasia das coisas inúteis, que para nós é bom, mas é apenas passageiro, é apenas um sonho. Então, irmãos, não devemos, Amós, finalizando Amós 2. Adiantaria eles quebrar a aliança? Eles faziam mal aos pobres, assassinavam, achavam que eles iam conseguir muitas riquezas, muito poderio. Adiantou de alguma coisa? Deus abateu do mesmo jeito. E ainda na próxima quarta continuaremos no 3 para ver o que Deus vai falar das transgressões. Aqui, pelo que eu vi, tinha vício. E vício é uma coisa terrível. Então, irmão, não deixe o ego, o orgulho, o dinheiro, a idolatria tomar conta e rumo da sua vida. Busque a Deus e não faça o mal. Não, como é que fala a palavra certa? Não humilhe os pobres. Faça o bem, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. Rejeitando o nosso próximo, nós rejeitamos a nós mesmos. E a nossa alma é quebrada. Por isso que tem o perdão. Perdoe enquanto é tempo. Tem que liberar o perdão. Não vamos fazer o mal, irmãos. Vamos buscar a Deus de corpo, alma e espírito. Tá bom, irmãos? Mais uma palavra abençoada do profeta Amós, no capítulo 2, próxima quarta-feira, capítulo 3. Se eu deixei de falar algumas coisas, que é muita coisa para falar, irmãos. É detalhe por detalhe, mas é como eu falo, é um estudo básico. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E Deus abençoe sua vida grandiosamente mais e mais, irmãos. Em nome de Jesus, nesses grandes estudos. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar para os teus amigos, para mais pessoas estar chegando à programação e ser revestidas e aprender sobre a palavra do Senhor Jesus.
Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima quarta-feira com mais um estudo bíblico em nome de Jesus. E lembrando que toda segunda também a gente faz a programação ao vivo através do Facebook David Cassiano.